E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zu, seu narrador para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre o episódio 2 de Othnin, o segredo na ilha. Bom, essa sessão foi bem melhor do que a primeira. Lógico, teve um problema essencial que eu vi na sessão, né, dando aquele resumo antes de começar a história. Teve um problema que eu não gostei, uma parte boa da sessão. A sessão deu acho que 5 horas e 14 por aí, umas 5 horas de RPG. E boa parte teve uma questão que eu não gostei muito, mas o final da história surpreendeu, todo a questão deles conversando e de como eles dialogaram com vários NPCs e rodearam a ilha inteira, uma boa parte da ilha no caso, foi bem legal, mas aí eu vou explicar tudo com detalhes para você, voltando para o início da sessão, formando meio que um resumo junto com a opinião, como eu sempre faço. Então vamos lá. Primeira coisa que eles fazem é que ao acordar os dois irmãos Florenzi, eles veem o Cavalcante arrodeando a mansão. Inicialmente eles acharam isso estranho. Eu desde o início pensei, bom, se ele tá aí para ver a mansão, logicamente que ele vai rodear. Eu não falei nada disso na primeira sessão, porque realmente não foi um tema central da primeira sessão, que é ele dar uma imobiliária fachada. E sabemos que a imobiliária fachada tem ali um complô com os scripters que eram ali, tipo assim, pelo menos ao meu ver, né, eles tinham relação com os scripters que faziam parte da equipe do Gal, né, já que a mansão, se eu não me engano, tem algo a ver com a imobiliária fachada, a Liz tava investigando a imobiliária fachada, então meio que, tipo assim, ao meu ver, ou eles são uns scripters meio neutros, né, sem elemento ali, coordenam algumas coisas ali, alguns satanismos, algumas coisas malucas. O Kim acabou chegando, o Gal chegou um pouco por perto deles para fazer esse acordo, ou eles realmente são do Gal. Depois vocês me expliquem aí nos comentários, ok? Isso daí eu não fui atrás. Bom, mas eles veem ele ali rodando a casa e, real, se a imobiliária fachada tá no meio, é porque ela acha que tem algo sobrenatural nessa ilha. Mas a gente também sabe se a imobiliária fachada realmente faz algumas outras coisas mais normais, para disfarçar as coisas estranhas que ele faz, ok? Então pode também não ter nada a ver com isso. Então, o que ocorre é o seguinte, eles vão lá, fazem o seu café da manhã, decidem ir pra praia e a gente vê a Bárbara chamando o personagem do Miguel de Milo. Isso eu já achei estranho de início, mas no final dessa sessão a gente entende o porquê ela chamou o personagem de Milo de Miguel, né? Ela ficou Miguel, Miguel. E depois Milo, foi mal Milo. Bom, chega a mãe da Bárbara, eles têm aquela pequena briga, ok, Milo vai pra casa, todo mundo se separa, e ok, partes da sessão que eu não preciso falar, conversa da família, essas coisas. Encontra um papel de divórcio da mãe, e aí a gente vai para um lado da sessão que é o lado sentimental, essa questão dos pais deles não estarem se relacionando bem, os filhos acabarem às vezes brigando ali com os pais, principalmente a Amelie, que acaba falando coisas ruins pro pai dela em algum certo momento da sessão. E a gente vê toda essa questão ocorrendo que não é só uma briguinha de casal, cara. É uma coisa de anos e anos que eles estão aí carregando e que ambos os dois estão afetados. Você vê que não é um relacionamento tóxico pela parte de um ou do outro, é dos dois. Então, é uma parte meio que, tipo assim, mais da família, né? A gente tem os problemas da Bárbara com o pai, nós temos o problema com a mãe, nós temos o problema do Milo com o pai, com o irmão dele, né? Que já se foi. E nós temos o problema dos Florenzi ali, né? Foi mais uma terapia de família, digamos assim, essas férias. A gente também descobre que o pai deles, né? O pai dos Florenzi, eles... Florenzi ou Florence, não vou lembrar como que se fala exatamente. Ele tem um problema, ele não pode pintar. Ele não consegue fazer desenhos e tal. Mas o que importa é que vai ter uma festa na igreja e que eles vão pra praia. Chegando na praia, eles ignoram totalmente a praia, se focam em tentar conversar, investigar sobre o pai do Milo e tentarem descobrir alguma coisa sobre o passado do Milo. O Milo finalmente encontra uma foto da sua mãe, e depois eu vou até falar uma coisa sobre a mãe dele que faz sentido dizer mais pra frente. Então, meio que, tipo, eles têm uma questão ali de ficar procurando, não encontram. Possivelmente um dos móveis é um móvel da mansão que foi trazido para casa do Milo. E do nada a gente vai interrompido pela pior coisa da sessão. Vamos lá. Lógico, pode ter uma explicação paranormal. Mas assim, eu entendo quem gostou, mas eu achei o combate contra um javali, que nem lutou, né? O javali só correu e morreu. 3 cachorros no mato, depois de 2 cobras venenosas. Eu achei um combate chato.
Achei o combate ruim. Eu achei o combate. Cara, eles não conseguiram pensar em nada necessariamente de um ser humano normal de corre, entra na casa, se tranca, ok? Quiseram tentar lutar. Cara, se eu visse um cachorro do mato correndo atrás de mim, lógico que eu ia tentar bater nele, mas sei lá, depois de tomar umas 2 mordidas braba, eu corria. E, cara, foi muito tempo. Foi assim, tipo, eu não vou falar que foi 1 hora de luta porque eu não contei, mas mais de meia hora com certeza deu. Vou até botar aí na tela, depois que eu fizer a edição desse vídeo, quanto tempo deu essa luta. Eu achei isso extremamente chato. Foi a primeira coisa da primeira sessão. É a gente vendo uma briguinha contra animal desnecessária. Sem contar que, lógico, eu não sou um biólogo e tal, mas a cobra venenosa que começa a mastigar a criatura na frente de todo mundo, que se enrola, porque até onde eu sei, se uma cobra venenosa ela pica você, ela vai esperar você morrer, ela não vai ficar enrolando você para tentar te sufocar. Eu, pelo menos, não sei se cobra venenosa sufoca. Foi tudo meio. Ah, cara. Beleza, foi o paranormal que enlouqueceu essas criaturas, mas chato, ok? Foi interessante por uma parte, que é a questão de desenvolver os personagens, né? Fazerem eles ali acabarem se machucando, ver o lenhador, o pai do Milo ajudar ele, eles chegarem até a casa da curandeira, eles fazerem toda a questão da cura. Se não fosse pela questão da cura, eles nunca encontrariam um tal documento, que já já a gente chega nisso. Tudo não teria se desenvolvido da forma que se desenvolveu se não fosse pela luta. Porém, como não vendo isso como um narrador tentando fazer, eu entendo um narrador tentar fazer algo para poder levar as pessoas até certas situações, mas eu como telespectador, né, eu não gostei do entretenimento dessa cena. Se não fosse fazer a análise, possivelmente seria aquela série que quando você está assistindo, você pega o celular para mandar mensagem ou para fazer qualquer outra coisa. Mas o que ocorre? O Milo é resgatado, ele é levado pelo seu pai até a casa da curandeira. Eles começam a curar ele e tal, fazer alguns processos. O Olivier também, que estava machucado. Só que tem um probleminha, ele estava envenenado. Eles precisavam pegar uma erva para poder fazer uma cura para ele. É outro problema, eu acho que erva. Não sei se faz antídoto com erva, mas ok. Faria mais sentido ser com o veneno da cobra, mas aí a baixa tecnologia da ilha não deixaria isso ser tão possível. Não sei realmente o que é o certo ali nessa situação. Mas eles precisam de uma erva que gatos odeiam, então eles vão só até atrás do gatinho da ilha. E aí a gente vê o Pedrinho novamente e o Vitinho. E a gente tem algumas conversas, algumas intrigas. Seria muito mais legal se a Meli tivesse pegado uma rachada e falado: Ó, eu vou acabar com vocês. Mas eles conseguem o gato, voltam até a floresta, vão dando uma investigada ali, encontram a erva e uma coisa específica. Eles falam duas coisas, que é aquela questão, né, que eu tô falando. Enquanto eu tô bolando coisa pra falar e teorizar pra vocês, o RPG, por estar mais longo, já me responde essas dúvidas. Então acaba sobrando pouco espaço pra teoria. Mas assim, ela falou sobre teatrinho, algo que o Milo não sabia que todos sabiam. Por um minuto eu pensei que o irmão dele então era um babaca, alguma coisa do tipo, e o Milo vê ele como um herói. Ou alguma coisa aconteceu com o irmão dele tá vivo, ou qualquer coisa do tipo. Essas seriam minhas teorias. Mas eu estava completamente enganado e depois a gente chega no momento da sessão. Quando eles olham uma carta de nascimentos e mortes de pessoas na ilha, e alguns problemas são listados, né? Duas pessoas nasceram ali com uma certa condição. Elas tiveram problemas no parto. Essa pessoa, uma, eu não lembro o nome, vou botar aí na tela para vocês. E a segunda foi o Milo. Peraí, corrigindo, Milo não, né? Lá estava escrito Miguel. Bom, ok. Ele teve problema no parto, isso não quer dizer absolutamente nada. Por um minuto eu fiquei pensando, será que então o Milo morreu quando nasceu? Quer dizer, o irmão dele ou o quê? O que seria isso? E uma questão é que se você lê todo o documento, eu vou até botar aí na tela, você não vê o nome Milo. Aproveitando, eu fui lá conferir o documento, é a Yara, se eu não me engano, que também nasceu com essa condição de ter tido um problema no parto. Eles então têm algumas interações com o padre e outros personagens da ilha. Isso é uma parte importante para a sessão. Eles falam com uma mulher que é a Helena, que ela é extremamente envergonhada e tal.
E eles vão comer e conversar um pouco sobre o que aconteceu. Eles falam sobre algumas teorias sobre qual foi o barulho de ontem à noite, se não teria sido Cavalcante ou qualquer coisa do tipo. Mas eles veem que o Cavalcante estava espiando eles e depois fica meio com aquela questão: será que ele está nos ouvindo e está utilizando isso para alguma coisa? Será que ele também sabe de alguma coisa paranormal? Mas ok, vamos ignorá-lo e vamos seguir. Bom, eles fazem ali as suas refeições e começam a voltar para casa, conversam mais um pouco e e ela também pega a roupa dela, né, a Amelie com a Helena, né, que era extremamente envergonhada e tal, e mais um chip foi construído. A comunidade novamente vai começar a chipar, mas agora vai ser a Helena com a... Lá vai começar tudo de novo, a Amelie com um Oliver, é tudo de novo. Pelo menos vai mudando. Parece que a cada sessão a gente vai ter um chip novo. E eles voltam principalmente porque o velho faroeiro do farol, falou, faroeiro, ele tinha chegado ali, meio que falou sobre o pai, falou titio Constantino, né, que é o pintor, falou onde que tá o papai e tal. O velho tá doido e alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou naquela ilha. Ao que eu entendi, pelo menos faz 10 anos que aconteceu alguma coisa específica na ilha, então será que algo está voltando? Algo está voltando a acontecer e por isso coisas estranhas que nunca haviam acontecido antes estão surgindo, que seria a questão dele sair do farol, o velho sair do farol. E uma coisa ficou, o velho, ele tinha um cheiro de queimado. E o Selbit, ele falou assim, é um cheiro, eu não lembro como ele descreveu assim, mas, cara, aquilo só me fez lembrar de uma coisa, né, que é a teoria de que eles estão criando algum lugar dessa ilha tem o lodo, por causa que junto com as coisas que estavam no depósito tinham objetos orgânicos e tal. E a gente sabe que o lodo era criado dessa forma. O lodo que esteve no segredo da floresta, ele era extremamente inflamável. E se o velho tava com algum cheiro de queimado, não era nem de queimado, ele fala de queimado, mas depois ele fala assim, é como se ele tivesse tomado um banho de querosene, mas ele tá molhado. Eu acho que o velho, ele tá virando lodo por dentro. Alguma coisa tá mudando nele, quem sabe ele tem algo a ver com a relíquia da morte, quem sabe ele esteja sendo contaminado pelo poder do elemento da morte, porque se ele tá seco e ele tá com esse cheiro, ou é as roupas dele ou é por dentro do interior. Eu acho que se fosse a roupa dele com o lodo, seria fácil de detectar, o que é algo que não é. Acho que por dentro, realmente, aquele velho, em poucos dias, vai estar morto. Eles vão encontrar uma poça de lodo ou algo dessa forma. Outras frases importantes que o velho fala é dormir em contra. O segredo só pode ser visto uma vez por dia. Não escute os barulhos da noite. Ele também fala sobre o sino que não existe nenhum sino na ilha. Então eles perguntam pro Cavalcante se ele já viu o terceiro andar. Ele fala, realmente aqui consta que tem um terceiro andar e tal, mas não achei nenhuma entrada e tal, não achei nenhuma forma de chegar no terceiro andar, então eu ignorei essa situação, mas a casa já tá valendo muito e tal, já vou conseguir fazer coisas, eu andei por todos os lados possíveis, e pelo menos nesse momento o Cavalcante então pareceu muito mais verdadeiro, assim, pareceu que ele pode não saber nada, mas ao mesmo tempo ele fala que olhou a pintura, não viu nada de estranho, com certeza não viu mesmo, senão ele teria morrido com a Noralma atrás dele. E eu não lembro a frase que ele falou, eu não anotei, mas ele falou alguma coisa tipo, é melhor não olhar isso, né? Aí eles, como assim? Não ficar olhando as coisas. Ele, opa, cheguei em casa, vou dormir e tal. Isso foi um papo muito estranho, parece que ele sabe de alguma coisa e ele tá meio que... Já vou ir para minhas partes da sessão, mas quem sabe ele tá tentando só proteger a galera de não mexer com nada paranormal, ou teve pena das pessoas que estão ali envolvidos nessas coisas paranormal que ele sabe que vai dar merda, que vai acontecer algo negativo com ele. E a gente tem algumas cenas bonitinhas com o Olivier falando com seu pai, enquanto a Amélie fala com sua mãe sobre toda aquela situação que eu comecei a conversar no início dessa análise. E agora chega a explosão Master Blaster da sessão. Praticamente o Milo deixa de ir com seu pai para ficar junto com eles, para que eles não queiram contar nada, eles não querem mostrar documentos, eles só querem dormir. E o Milo fala, cara, eu deixei meu pai para trás. Até uma sensação que o Bartô, cara, foi uma coisa que a galera falou muito mesmo. Quando o Bartô começou a se despedir do Milo e tal, a gente ficou muito com medo. Eu fiquei com medo. Eu falei, cara, ele vai sozinho no escuro e tal, ele pode morrer, eles podem encontrar o corpo. E eu acho que não, o Bartô ainda tá vivo.
Eu acho que não chegou a hora ainda. Pode ser que ele nem morra, mas é porque é um sentimento que eu fico depois da perca do pai do Arthur. Eu boto muito Bartô no pai do Arthur. Eu olho ele assim e falo, cara, ele é muito uma réplica dele, não pela forma de falar, do jeito que ele fala, ele trata o filho dele, o jeito que ele é conectado com o filho, mas ao mesmo tempo ele é aquele cara afastado e fechado. O Bartô me lembra muito esse personagem que eu vou colocar na tela. Me lembra o pai do personagem que tá chovendo hambúrguer. Eles até os dois são pescadores, pode ser um pouco por isso, que é uma pessoa que tem um coração, mas ele se tranca em pedras e não deixa que nada vaze, mas de vez em quando um pouquinho de amor sai. Assim como os pais de Florenzi, né? Que todo mundo tá falando, uma hora eles vão morrer. E eu só tenho quase certeza. Essa pode ser a temporada Rogue One da vida. A temporada onde todo mundo ali vai finalizar morto. A ilha vazia, sem ninguém. Mas aí, depois de tantas e tantas brigas, finalmente ela dá o papel para o Milo olhar. E era o papel da certidão de nascimento. E eles começam a falar. O Milo é o Miguel. O Milo teve algum problema, algum distúrbio em sua mente que fez com que ele não é uma troca de personalidade em si. É como se ele tivesse tido uma rápida amnésia e só sobrou o pedaço do personagem de imaginação dele. O Miguel tinha um Milo como seu amigo imaginário. Mas do nada parece que o Miguel sumiu e o amigo imaginário tomou o local. Bom, isso daí vai ficar um pouquinho mais para o final aqui desse vídeo com outra teoria que eu também tenho para falar sobre isso. Mas assim, fica uma questão de a Bárbara falando assim, você é o Miguel, você me deixou, você foi embora, você nunca voltou, o Milo tomou o local do Miguel. Eu só quero o Miguel de volta, para de falar isso. Todo mundo da ilha finge que você é o irmão do Miguel, o irmão gêmeo, mas não, você é o Miguel. Você teve um problema de parto, você nasceu com uma condição especial e essa condição te afetou com 10 anos e agora você vai estar com 20 anos e você tem algo em você que não está funcionando direito. E eles têm várias complicações e tal, eles conversam, mas ok. É hora de dormir, depois de uma bela briga entre os dois, eles sentam para descansar e duas coisinhas acontecem. Primeiro, entre Amélie e seu irmão Olivier. Novamente eles ouvem barulhos vindo de cima, dessa vez um som de algo, de alguém possivelmente sendo quebrado, batido contra algo, meio que um som gritando como se tivesse sido torturado ali, amarrado pela boca ou segurado e ok. Eles levantam, olham assim, o que se tinha algo ali no segundo andar, mas é uma frase, né? Foi dito pelo faroeiro que não era para eles saírem à noite quando não sigam os barulhos da noite. E eu tava muito, cara, se vocês saírem agora vocês morrem. Mas realmente eles pararam, deitaram, dormiram. Decidiram não investigar isso. E isso foi uma atitude bem humana dos dois personagens. Até aproveitando o exato momento, antes que eu me esqueça, uma questão é que a Amelie era também muito humana numa parte que durante o café da manhã ela fala pra mãe dela que ela viu um fantasma e a mãe dela brinca com ela, não existe fantasma, minha filha, tá ok? Você já é grande demais pra isso. Eu gosto quando os personagens que são humanos, literalmente. Mas a sessão ainda não termina aí. O Milo tem uma espécie de pesadelo, onde ele tá com o Miguel. O Miguel fala algumas coisas pra ele, de forma que me fez pensar numa das minhas teorias, mas ele fala sobre em 10 anos a porta finalmente se abriu, eu vou poder voltar e o Milo ou Miguel acorda totalmente encharcado de suor. A gente ainda não sabe se o Milo vai começar a próxima sessão interpretando o Miguel, mas eu creio que possivelmente não. E já eu chego no porquê. Já que é isso. A sessão foi exatamente isso. São essas coisas que aconteceram. Agora eu vou partir para a parte da análise dos personagens, de suas evoluções, para partir para a teoria, ok? Parem onde está nessa questão desse pensamento de que não, ele não vai voltar como Miguel. E aí eu vou entrar aqui nos personagens para depois continuar essa teoria. Então vamos lá. Sobre os personagens, eu gostei da evolução da Amélie, conversando com sua família, conversando com algumas pessoas da vila e tal, mas conversando com sua mãe, que foi um tema importante. Mas eu acho que tipo assim, a Amélie como personagem,
ela foi bem estabelecida no primeiro episódio, e o segundo episódio ela não deixou a desejar, mas ela continuou nessa linha de evolução normal. Então ela não teve nenhum grande crescimento. Ela está indo em um crescimento exponencial, mas não teve uma grande alavancada. O Olivier, ele também teve um crescimento ali nas suas questões de conversando com todo mundo e tal, a mesma coisa que a Emily fez, sem muito desenvolvimento também. Eu creio que eles são os que menos têm história sobre o passado deles, diferente da Bárbara e do Miguel, ou Milo no caso. A Bárbara foi bem interessante saber sobre a relação dela com a mãe, e foi bem interessante saber a relação dela com o Miguel. Ela também ganhou alguns pontinhos aí comigo nessa sessão e se tornou um personagem mais bem estruturado. Mas de todos, quem teve maior evolução foi o Miguel, o Milo, porque literalmente a gente descobriu que toda a história que ele tem do personagem dele é apenas uma das histórias, porque aquilo tudo foi inventado pela cabeça dele, e a outra é a história real dele como Miguel. Então, digamos assim que o Milo, a gente tem 10 anos de histórias do passado do Milo, 10 anos do Miguel, e 10 anos do que aconteceu por todo esse tempo. Então, é muita história do Milo que acabamos desenvolvendo e descobrindo mais sobre a relação dele com a sua família. E agora sim, voltando para a teoria. Bom, eu não acho que o Miguel vai voltar na próxima sessão, porque ele fala que uma porta está começando a se abrir, se eu não me engano. Ele não fala que a porta se abriu. Além de que seria estranho ele ficar fazendo esse vai e volta de Milo e Miguel. A não ser se fosse uma noite sim, uma noite não, uma noite sim, uma noite não. Mas vai ser um pouco repetitivo, lembrando de um personagem passado que a gente teve em Desconjuração, que tinha uma questão semelhante. Eu acho que o Milo pode ser realmente, digamos assim, um vilão sem saber. O Miguel, ele realmente pode ter perdido o teu corpo para alguma coisa paranormal, que seria o Milo. Essa coisa sobrenatural foi o que deixou ele com 1% de disposição paranormal, assim como a Bárbara tem 1% de disposição paranormal, assim como eu acho que a maioria dos habitantes, sequer todos até, possam ter 1% de disposição paranormal pelo que ocorreu com Milo. Alguma coisa estranha ocorreu na ilha que fez essa transformação. O Milo pode ser um personagem imaginário que se tornou real por causa do paranormal, e o Miguel ficou preso. O Miguel está preso, vendo o tempo inteiro alguém fingindo ser algo que não é, alguém que roubou o seu corpo e agora mente. Outra das minhas teorias, possivelmente a mãe do Milo barra Miguel morreu durante o parto. Não é uma coisa tão difícil de se pensar, pode até ser que eles tenham dito isso na sessão, mas foi uma questão aí que eu pensei enquanto eu vi aquele documento sobre complicações no parto. Outra teoria que eu ouvi falar é que a noiva poderia ser uma degolificada, né? Pra quem não sabe o que é uma degolificada, é um personagem do RPG, assim, um tipo de entidade que tem todos os elementos, ela é de todos os elementos, exatamente, e ela normalmente é invocada numa tragédia envolvendo uma criança, alguma coisa também paranormal. Então, sim, eu acho que é possível a noiva ser uma degolificada, mas ela não tem aspectos semelhantes a uma degolificada, ela não tem uma aparência que lembra uma degolificada, e a personagem que morreu, a Noralma, não era uma criança. Então, pelo menos todos os materiais que a gente tem sobre a criação de uma degolificada até agora, se trata de ser uma criança, o que a Noralma não era. Mas não sei, a gente só teve duas desqualificadas até agora, então vai que, né? Vai que tem alguma construção de que foi o que a gente entendeu até agora com as duas que a gente tem, mas uma terceira pode trazer um novo significado para esse tipo de criatura. Uma das teorias que eu fiquei para trazer aqui nesse vídeo foi desse escrito que comentou sobre a possibilidade de que o segredo na ilha sejam vários e que cada uma das pessoas da ilha tenha um. Eu não diria que cada pessoa na ilha necessariamente tem um segredo. Eu sei que, assim, segredo que eu falo é algo a mais, algo grande, algo paranormal. Mas sim, o segredo na ilha pode ser mais do que um. A gente acabou de ver um, na verdade. O Milo e todos na ilha possuíam um segredo perante a ilha. Então, de certa forma, essa teoria que foi postada antes da sessão faz sentido. Todos tinham um segredo. O Milo era um dos segredos.
Lógico, esse não é o segredo principal, não é a trama principal, não é a questão principal. Mas, de certa forma, a teoria estava certa. Vamos ver se cada cidadão tem algo a mais, né? Por ter poucos cidadãos na ilha, possa ser que tenha a possibilidade de cada um ter um segredo e tal, mas a enfermeira, né, a curandeira, ela tem algo a ver com sua mãe que ela também não quis. São coisas normais da vida de cada ser humano. Ah, uma última teoria é o seguinte: pra quem não sabe, tem um personagem que ainda não apareceu. Por que a gente diz personagem? Porque eles aparecem na abertura, sozinho, na hora que tá mostrando os personagens da campanha. E ele aparece na grande logo, vou botar na tela. Ele tá ali no cantinho. E eu acho meio óbvio pra mim quem ele seja. Se ele não é nenhum cidadão da ilha, os jogadores já falaram que ele não é um cidadão da ilha, é bem óbvio que ele seja a pessoa que vai vir amanhã. A imobiliária fachada, ela tem uma questão de que ele vai ficar 3 dias e depois o parceiro dele, né, aquele primeiro, o Cavalcante, vai ficar 3 dias. Esse daí é o terceiro dia que ele vai ficar aí amanhã. E ele vai sair logo cedo e o parceiro dele vai vir substituir esse local. Ou o parceiro é esse personagem que está na abertura, ou o parceiro, na verdade, vai ser substituído. Quem sabe este novo personagem da história, o novo protagonista, seja alguém da ordem ou alguém da imobiliária fachada, algum ocultista, alguma coisa do tipo. Ou quem sabe ele é alguém normal, uma pessoa normal. Não sei, não sei, não sei, mas essa é a minha teoria sobre quem é esse último personagem. Eu acho que não faz sentido nenhum trazer algum personagem um pouquinho mais pra frente. Eu acho que esse é o momento exato pra ele chegar. Se ele não chegar agora, ele é, sei lá, alguém amarrado, preso na ilha, que ninguém conhece. Bom, praticamente é esse o vídeo que eu tenho pra vocês sobre a última sessão, o episódio 2. Mais pensamentos, teorias que vocês tenham, coloquem aí na descrição. Como eu disse, foi uma sessão com vários pontos baixos e altos em questão da luta, em questão de diálogos que não levavam para lugar nenhum. Mas no final foi uma sessão melhor do que a primeira. Eu até diria que eu achei a primeira muito bom, porque fazia muito tempo que eu não assistia o RPG do Selbit. Eu ainda não fiz isso, mas quando eu fizer a tier list de episódios de cada temporada do RPG, realmente depois de ter visto o segundo episódio, eu percebi que na verdade o primeiro foi bem pior do que realmente parecia pra mim. Porque esse primeiro conseguiu superar, mas mesmo assim eu encontrei tantos erros, tantas coisas que não me surpreenderam tanto. Um episódio de 5 horas, a gente ter um plot twist, que é o Milo, 3 cenas de sentimento, que seriam. Não, duas, na verdade, que são os dois pais em uma cena, né? Os dois pais dos garotos, né? Dos Florenzi, e o pai do Milo. Na verdade, duas cenas de plot twist. A gente diria que o velho ter chegado foi uma cena de plot twist. Uma cena de batalha que eu nem considero grande coisas. E uma cena de investigação, que foi a cena deles conversando. Nem foram atrás de documento nem nada. Realmente, eu acho que só para essas coisas, 5 horas do RPG não valeram tanto a pena. Mas é isso. Aqui quem falou com você foi Lúcio, o seu narrador, e fui.